E começando a revisão do capítulo 35 de Boruto TBV, o capítulo tem início no esconderijo das Hitoshinjus, onde Jura e Hidari conversam sobre a derrota do Mamushi. O Jura faz um monólogo sobre como o Mamushi foi guiado pelos seus instintos e consumido pela luxúria, porém, por mais distorcido que fosse, ele se pergunta se isso não seria uma forma de amor. Ele admira a forma como o Mamushi viveu e a sua atitude em desejar a prosperidade da espécie das Hitoshinjus, mas ao mesmo tempo também via isso como uma concepção primitiva e impulsiva de uma forma de vida imperfeita. Em seguida, ele pergunta ao Hidari o que ele achava disso, mas após um leve momento de silêncio, o Hidari fala algo que não tem nada a ver com a pergunta, questionando o Jura sobre o motivo dele não ter recuperado as almas espinhosas do Ryu e da Matsuri, sendo que ele tinha total capacidade de fazer isso, mas ter recuperado a alma espinhosa dele. Porque ele reviveu justo ele. Nisso, Jura simplesmente responde que nunca pensou muito a fundo sobre isso, mas agora, tentando imaginar que o Hidari não estaria ali, ele se sentiu triste, deixando transparecer por um momento o lado sentimental que o Hidari considerava nojento, como da última vez, quando o Jura fala dos sentimentos da Matsuri. Mas apesar do Hidari o considerar nojento, de alguma forma estranha isso não lhe incomodava. Enquanto isso, a Ida que estava vendo tudo, mas não sendo percebida, confirmando que o único que tem a capacidade de enxergar a Ida é de fato Mamushi, acha a conversa deles estranha e confusa. Prosseguindo, o foco muda para Sarada acabando de sair de uma ótica com novos óculos que aparentemente ajudam com sua perda de visão. Até que de repente uma kunai com o símbolo dos Uzumakis cai perto dela. Era o Boruto voando acima dela, chamando a sua atenção para que eles fossem para outro lugar. Em seguida, o foco muda para Inojin e Code tendo uma conversa, onde o Code explica ao Inojin que vai entrar em contato com ele através dos sapos quando for necessário, independente do que ele esteja fazendo. Ele deve estar preparado a todo momento para usar os seus jutsus de comunicação e o círculo de transmissão. Essa era a função dele, o que deixa o Inojin bem chateado com a responsabilidade. Em seguida, o foco muda novamente, dessa vez para o Kawaki chegando ao laboratório do Amado, onde ele já dá de cara com um desses novos sapos do Amado. E quando ele entra no laboratório, vê vários deles espalhados pelo laboratório, deixando o Kawaki confuso sobre o que o Amado quer criando esses sapos. Em resumo, o Amado explica que era uma versão especial dos mesmos sapos que o Code usa, uma versão modificada para o seu próprio uso, e por serem ferramentas ninja científicas e não seres vivos, também era possível encolhê-los com o Sukuna Hikona, mas o Kawaki por sua vez não queria saber disso e logo eles vão para o assunto que realmente interessa. O Amado mostra ao Kawaki o sistema de controle de seu poder de combate, mostrando uma tela com seus parâmetros atuais de ataque e defesa, ataque 85 e defesa 15, que deixa o Kawaki irritado, porque ele queria colocar o ataque em 100%, mas o Amado repreende dizendo que ele não deveria pagar de valentão depois de dar pane e superaquecer num momento tão importante. Era por causa desses 15% que ele ainda estava vivo e de pé ali, deixando o Kawaki sem palavras. Porém, o Amado sugere ao Kawaki uma solução para esse problema, justamente esses sapos. Ele criou um sistema que lhe permite alterar as configurações dos parâmetros de combate do Kawaki no mesmo instante e à distância através desses sapos em contato com o Kawaki. O Amado explica que, por padrão, vai deixar a defesa do Kawaki sempre em 100%, portanto, mesmo que ele for pego de surpresa, dificilmente vai morrer. Já quando ele partir para o ataque, vai trocar a função de ataque para o 100%, tudo instantaneamente. Claro, ele só conseguiria fazer isso enquanto o sapo estivesse grudado nele o tempo todo. Esse era o único cuidado que ele tinha que tomar. O Amado até mesmo compara isso ao controle de chakra que os ninjas usam, que seria perfeito para alguém como o Kawaki que não dá valor ao treinamento. Kawaki gosta da ideia e agradece por eles terem se acertado, porém esse suporte do Amado não vem sem um preço. O Amado pede para que o Kawaki faça uma coisa por ele e tem que ser urgente. Mas antes dele dizer o que é, o foco muda para Sarada e Boruto no local onde Boruto queria que a Sarada o seguisse. A grande árvore no Parque Senju, o mesmo visto no anime, onde eles têm uma conversa bem descontraída. O Boruto se sente aliviado por ela continuar enxergando tudo direito, mas a Sarada responde que isso não é nada comparado ao que aconteceu com o olho direito do Boruto e sente que deve desculpas a ele, já que o Boruto perdeu o olho para protegê-la. Mas o Boruto obviamente não liga para isso e até brinca com a Sarada tentando animá-la, agindo por um momento como o velho Boruto, dizendo que é pelo contrário, perguntando se ele não ficou estiloso assim, dando um ar de que ele não é um cara qualquer, fazendo a Sarada sorrir. Em seguida, o diálogo muda para a questão do Kodo, onde a Sarada fica sabendo que o Kodo está atrás dela e que ele pretende fazê-la de refém, a entregando para as Hitoshinjus e a fazendo de isca para atrair o Boruto. O Boruto também explica que durante a luta contra os Mamushis, o Kodo aproveitou para espalhar marcas de garra pela vila, tantas que seria até difícil para o Kawaki e para a polícia achar e eliminar todas. O Boruto até tinha chamado a Sarada para aquele lugar tão longe do centro da vila para prevenir que o Kodo os escutasse. Sendo assim, o Boruto dá a Sarada 2 de seus broches e conta o seu plano, que ele pretende que a Sarada se deixe ser capturada pelo Kodo. Ela seria uma isca para eles.
Boruto também recomenda que quando ela chegar ao esconderijo deles, que jogue esses símbolos que ele deu a ela em algum lugar para que ele pudesse se teleportar para lá o quanto antes, pois assim ficaria mais fácil sentir o chakra nos símbolos. Por último, Boruto reconhece que o plano é arriscado e que coisas inesperadas podem acontecer, mas pede para que a Sarada não perca suas esperanças, não importa o que aconteça. Voltando ao esconderijo das Hitoshinjus, o Jura fica curioso sobre o livro que o Hidari está vendo e decide dar uma olhada. Era um livro com figuras de gato. Isso o Hidari pergunta a ele se não achou fofo, algo que o Jura parece não conseguir responder. E chegando ao final do capítulo, voltando a Konoha, o Amado dá um pergaminho com dados sobre a última batalha ao Enojin, pedindo para que ele entregue ao Code por assumir que pode ser útil em batalhas futuras. Após o Amado ir embora, o Code comenta através do sapo que estava no Enojin que já estão acontecendo coisas da qual ele tem total desconhecimento e ainda sem qualquer atualização do Jinpur. Portanto, o Code decide ficar com o pergaminho, mas por precaução, só irá verificar após a atualização. Sendo assim, o pergaminho é mandado para o esconderijo através da invocação do sapo que estava no Enojin, mas logo o Code percebe alguma presença estranha ao redor dele e tenta atacar, só para dar de cara com o Kawaki, que aparentemente chega ali encolhido no pergaminho. E no momento que o Code para por um instante surpreso, o Amado fala o seu código de desligamento através de um de seus sapos que estava no Kawaki. É um beco sem saída, Kashin Code. Logo após, o Amado diz que vai usar a função de invocação para teleportá-los ao seu laboratório, e assim o capítulo termina em um último painel mostrando o Kawaki chamando o Amado de cientista maluco e o Code apagado no chão. Agora, indo para as considerações finais. Em geral, esse capítulo foi uma bela surpresa, mesmo que ainda seja um capítulo de transição como o anterior. Não foi um capítulo monótono, foi bem montado e teve uma leitura agradável, vários núcleos de personagens tiveram seu destaque e as interações entre as Hitoshinjus e Boruto Sarada, mesmo que pareçam simples num primeiro momento, podem ter mais significado e pistas do que podemos esperar para o futuro da obra do que parecem. Sem falar dessa reviravolta no final, que talvez seja um dos maiores pontos de virada que Boruto já teve nos últimos anos desde a introdução das Hitoshinjus. Sem dúvidas, um dos melhores capítulos que Boruto já teve nos últimos meses, mas pela gama de possibilidades que ele abre para o futuro da obra e as batalhas que virão. Um ótimo pontapé inicial para esse novo arco. O diálogo entre Jura e Hidari foi bem interessante, acho que a humanização do Jura foi a principal intenção com toda essa interação entre os dois, até naquele momento mais bobinho onde eles estão lendo um livro com figuras de gatos. Interessante até que fizeram uma referência aqui ao Ishaisha Tactics, Paraíso dos Amassos, e esse aqui é basicamente o Paraíso dos Gatos. Mostrando que o Jura está cada vez mais se tornando humano, entendendo melhor os sentimentos humanos, adquirindo empatia e tudo mais. Pode até parecer meio bobo, mas se ele tiver a capacidade de achar um animal fofo, é a confirmação de que ele se tornou completamente humano e tem a capacidade de sentir como humano, mesmo que ele ainda não tenha muita noção disso. Acredito que ele vai terminar esse arco se tornando completamente humano, entendendo o que é o amor, talvez depois de perder alguém que ele considerava um amigo com uma possível derrota do Hidari, superando os seus instintos e deixando de lado o objetivo de devorar a Himawari e o Naruto, porque agora isso seria redundante, já que o motivo dele querer devorá-los era justamente entender o amor. Acabando por se tornar um personagem mais neutro, que não seria nem herói nem vilão, só vai querer viver a vida dele mesmo e pronto, mas que eventualmente pode ajudar os heróis contra o boss final. Antigamente eu via o Jura como uma espécie de sub-boss final à la Madara ou Obito, mas hoje eu percebo que ele tá mais pro lado de um personagem neutro, que vai aprender a viver em equilíbrio com os humanos. E quando você sabe que o Ikemoto é fã de Parasite, esse final pro Jura faz ainda mais sentido, porque esse foi exatamente o final dos aliens em Parasite, superando seus instintos animalescos e primitivos, algo que o Jura já julgou nesse capítulo em relação ao Mamushi, e se integrar completamente à sociedade humana. Mas enfim, também vi que muita gente está interpretando de forma errada esse diálogo entre eles, ou o nojo que o Hidari sente do Jura, como se o Jura estivesse querendo ter algum interesse amoroso no Hidari, e o Hidari tivesse nojo disso. Na realidade não é bem isso. O Hidari sente nojo é da demonstração de sentimentos do Jura, assim como aconteceu quando o Jura reagiu e comentou sobre os sentimentos da Matsuri. Lembrem-se que o Hidari é uma cópia do Sasuke e que as Hitoshinjus têm a característica de mostrar traços de personalidade de seus originais que normalmente eles não mostram, ou uma versão distorcida disso. O Sasuke é o clássico arquétipo do Kudere de anime e mangá, aquele personagem mal encarado, poucas ideias,
quieto, fechado, que demonstra os seus sentimentos com pequenas ações sutis e odeia demonstrações de sentimento mais exageradas, mas que no fundo não tem problemas com isso apesar de não admitir. Por isso que o Sasuke achava irritante e se sentia desconfortável com a forma como o Naruto e a Sakura interagiam com ele. O que o Hidari está falando é um reflexo dessa personalidade difícil que o Sasuke tem. E essa demonstração de sentimento do Jura se preocupando com o Hidari é parte de sua humanização, vendo o Hidari como um amigo, um companheiro que ele não quer perder. Não tem nenhum bromance aí. A interação entre Boruto e Sarada também merece um destaque, acho que foi o momento mais bonito e marcante do capítulo, mas antes eu gostaria de comentar sobre o que aconteceu um pouco antes dessa interação, começando pelo Boruto, que aparentemente saiu dessa dimensão onde está o mural dos Otsutskis, num momento, entre aspas, calmo, onde ele teria espaço para falar alguma coisa sobre isso, no mínimo reparar, olhar ali para o mural, mas ele saiu sem nem sequer comentar alguma coisa sobre isso, porque eu acredito que esse seria o melhor momento para termos pelo menos alguma pista ou no mínimo uma menção sobre esses dois Otsutskis misteriosos do mural e não tivemos nada. E também reparem no seguinte, esse mural não apareceu em TBV até agora, é quase como se o Ikemoto estivesse ignorando ele. Infelizmente a essa altura do campeonato, eu acho que devemos começar a cogitar fortemente, não só eu, mas todo mundo, que esses Otsutskis do mural podem ser originais do anime, no mesmo patamar de Deep Olga, os membros internos da cara dos algarismos 7 e 8. Talvez esse mural tenha a mesma função do espaço entre os algarismos 6, Kodo, e 9, Kawaki Nakara, mostrando que existem mais membros no grupo de vilões, mas que só veremos no anime. E acredito que até as Hitoshinjus sigam uma lógica parecida com aqueles dois randoms que foram pegos pelos Tsumeakas, viraram árvores, mas que não ganharam almas espinhosas e versões Hitoshinjus deles. Nesse caso, talvez no anime eles ganhem versões Hitoshinjus. E se vocês repararem bem, aparentemente cada uma das Hitoshinjus representa uma cor do arco-íris, faltando apenas vermelho e ciano, o espaço no grupo de vilões que seria facilmente preenchido por esses dois. Acredito que assim como Dippa, Olga e até mesmo Mugino, talvez esses randoms sejam planejados para o anime usar de alguma forma, expandir a história e até dar alguma função ao restante da nova geração enfrentando eles. Mas enfim, talvez toda a questão sobre esse mural e a realidade dele já estivesse na nossa cara o tempo todo, porque um dos murais mostra o que parece ser um Otsutsuki com Rinnegan e chifre quadrado, e o único Otsutsuki conhecido que se enquadra nessa descrição é justamente o Urashiki. Sempre esteve na nossa cara. Era o Urashiki, personagem original. Claro, não descarto a possibilidade de que possam ser Otsutskis que ainda vão aparecer, ou, como eu já tinha teorizado em outras revisões, o próprio Jura e o Jubi da Kaguya, se na realidade a origem do Jubi tiver algo a ver com o Otsutsuki sendo transformado em Jubi, ou Amado e Akebi se forem Otsutskis reencarnados por algum motivo, como muitos teorizam e tal. Mas às vezes, a resposta é muito mais simples, está bem na nossa cara e a gente só não quer aceitar a realidade. Infelizmente é isso. Quanto a Sarada resolvendo temporariamente o problema da cegueira do Mangenkyo trocando o grau dos óculos, já que aparentemente ela saiu de uma ótica e agora está enxergando bem, o que gerou uma certa comoção no fandom, apesar de ter sido uma comoção bem menor do que eu imaginei que seria. Olha, pessoalmente eu não tenho tantos problemas com isso, pois quando o Sasuke mostrou sinais de cegueira pela primeira vez, não precisou de mais do que um descanso para voltar a enxergar melhor novamente. A cegueira foi algo gradativo à medida que ele foi usando o Mangenkyo Sharingan, não foi de uma vez. Talvez a Sarada não esteja num nível ainda de uma cegueira irreversível. E já temos precedentes na light novel de Naruto Jiraisen de um remédio, o Kotaro, sendo usado para mitigar os efeitos do Mangenkyo do Itachi, até sendo sugerido que ele só não ficou cego mais cedo graças a ele. Mas confesso que eu compraria mais a ideia se fossem óculos especiais feitos pelo Amado, pela Sumire ou pelo Katasuki, do que óculos feitos numa ótica comum, porque pelo que dá a entender, o dano do Mangenkyo não é um dano físico, ele sela a luz dos olhos do usuário, a menos que eu esteja perdendo algum detalhe numa light novel mais obscura.
Mas pra mim, ainda está no nível do aceitável porque a visão dela não tá tão prejudicada assim. Mas em algum momento, tem que chegar num nível que nem óculos vai dar jeito. Se der, aí realmente fica meio complicado defender. Mas enfim, falando da interação entre eles em si, acho que chegamos num ponto onde não há mais dúvidas que Boru e Sarah serão um casal no final desse mangá. Toda essa interação entre eles, seja nas expressões deles, na forma como eles falam um com o outro, ou mesmo na escolha do cenário, gritam isso. Mais uma vez podemos ver que quando o Boruto tá nesse tipo de momento mais leve com a Sarada, é o único momento onde ele se permite ser ele mesmo, onde ele se permite ser o velho Boruto, que sorri, que faz piada e brincadeira. A Sarada é o porto seguro dele. Ele não conseguiria ter esse tipo de interação ou se abrir assim com qualquer outro personagem, nem com a Himawari, já que a Sarada é a pessoa mais próxima dele que não foi afetada pela onipotência, que lembra de quem ele realmente é. Vejo até gente reclamando que ele não interage com a Himawari e não falou com ela até agora, mas a gente tem que entender que do ponto de vista do Boruto, a Himawari pode ter ressentimentos contra ele, apesar da gente aqui, leitores, sabermos que ela não tem. Para todos os efeitos, ele é um criminoso que matou os pais dela. A melhor coisa que ele pode fazer é se afastar dela, a protegendo de longe, como ele vem fazendo para não ferir mais os seus sentimentos. Ainda não é o momento para eles conversarem e o Boruto nem mesmo sabe que a Himawari não tem ressentimentos contra ele, que ela não vê ele como um assassino e um criminoso. Também achei que foi uma bela escolha de cenário por parte do Ikemoto. O Ikemoto usou a grande árvore do Parque Senju, um cenário que até então só tínhamos visto no anime, deixando a cena ainda mais linda, quase como um primeiro encontro entre os dois, mesmo que não seja exatamente isso. Também mostrando como o anime e o mangá ainda estão conectados e como o Ikemoto pode usar elementos ou cenários do anime quando achar necessário, apesar de eu achar que ele não vai pro lado de coisas maiores, por assim dizer, né, como Jogan, Toneri e essas coisas. Algumas coisas eu acho que são planejadas para serem exclusivas do anime desde sempre. Pessoalmente gostaria que esse momento mais leve entre eles tivesse durado mais tempo antes deles partirem para assuntos mais sérios. E por falar nisso, é bem interessante ver que o Kodo não vai sequestrar a Sarada de qualquer jeito e talvez não seja tão burro e sem estratégia quanto se acreditava. Aproveitar a invasão dos Mamushis e espalhar marcas de garra pela vila foi uma ótima estratégia, ao ponto de que o sequestro da Sarada era praticamente inevitável. Pelo jeito, por enquanto, ele ainda não vai virar a casaca e vai continuar trabalhando para as Hitoshinjus. Esse plano arriscado de deixar que a Sarada seja sequestrada de propósito me pegou de surpresa, nunca achei que o Boruto se arriscaria tanto assim. Ainda fico me perguntando como é que ele vai fazer para lidar com o Jura nessa situação, mas realmente talvez essa seja a melhor forma que o Boruto tem de chegar ao esconderijo das Hitoshinjus. Meu palpite é que a intenção dele é pegar o Hidari de surpresa enquanto o Jura estiver fora e matá-lo, e também mostrando que ele não subestima a Sarada e confia nela. Ele acredita na força dela e que ela pode lidar com essa situação, aconteça o que acontecer. Mas a gente sabe que provavelmente esse plano não vai sair como esperado, e a maior prova disso é o que o Boruto fala pra Sarada no final: não perca suas esperanças de jeito nenhum, não importa o que aconteça daqui em diante. Um claro prenúncio de que vai dar merda. Eu consigo imaginar pelo menos umas 3 possibilidades. Ou no meio disso tudo, Hidari se descontrola, sendo guiado pelo seu instinto de devorar a Sarada, obrigando a lutar contra ele sozinha, usando tudo que ela tem, enquanto o Boruto tenta segurar o Jura de algum jeito, né, do jeito que der, porque talvez o Jura até volte antes dele tentar fazer alguma coisa, o que eu acho mais provável. Ou parte da personalidade e memória do Sasuke vai se manifestar no Hidari, fazendo ele parar a luta no meio e salvar a Sarada e o Boruto. Acho que ele vendo esse livro de figuras de gatos já pode ser um indício disso, de que as memórias e personalidade do Sasuke estão aflorando nele aos poucos, já que o Sasuke gosta de gatos. Ou em último caso, se o Hidari for o Sasuke com todas as suas memórias e personalidade, apenas fingindo ser o Hidari, eles podem muito bem ter uma luta à la Itachi versus Sasuke, onde o Hidari barra Sasuke não vai pegar leve, mas também não vai querer matar a Sarada, até porque atacá-la também faria parte dessa encenação, e no fim ele salva Sarada e Boruto quando todos menos esperam. Esse último daria um excelente plot twist. Por último, falando do que talvez tenha sido o momento mais épico e inesperado do capítulo, essa reviravolta com o Amado sequestrando o Koji,
simplesmente foi tão genial e inesperado e abre tantas possibilidades para o futuro da obra que eu nem sei por onde começar. A forma como toda a situação foi sendo construída foi muito boa, começando por esse novo sistema que o Amado criou para configurar os parâmetros de combate do Kawaki, que ele usou como moeda de troca para o Kawaki capturar o Code. Pode até parecer num primeiro momento que o Amado apenas resolveu o impasse que eles estavam tendo anteriormente, porque o Kawaki queria ter a força de ataque total e o Amado queria que ele permanecesse vivo para colocar o Karma na Keb, portanto ele precisava ter uma defesa elevada, e com isso ele basicamente resolve o problema dos dois, agora que tudo pode ser regulado. Mas eu diria que o Amado está apenas dando uma falsa sensação de liberdade e controle para o Kawaki, de que ele é quem está à frente do trato entre os dois, o que realmente parecia no começo. O Amado estava na palma da mão do Kawaki sem poder fazer nada, quando na realidade ele é que está indo na direção que o Amado quer que ele vá, sendo manipulado aos poucos, de forma sutil. Quando chegar a hora, ele vai fazer chantagem usando essa manipulação dos parâmetros do Kawaki, obrigá-lo a fazer o que ele quiser ou até mesmo zerar tudo de uma vez numa situação em que o Kawaki se volte contra ele. Com isso, o Amado pode ter o Kawaki na palma da mão dele e até não precise apelar muito para obrigar o Kawaki a colocar o Karma na Keb. Sem falar que também há toda uma questão simbólica aqui, porque isso mostra mais uma vez todo o contraste entre Boruto e Kawaki. Enquanto Boruto treinou 3 anos, o Kawaki negligenciou o treinamento e depende de trapaças para ficar mais forte. O Amado, comparando isso ao controle de chakra dos ninjas, também mostra como era importante aquele treinamento de controle de chakra que o Kawaki ignorou em NNG, e até pode responder por que os Mamushis na última luta pareciam mais fracos à medida que se multiplicavam, mesmo sendo dito que todos tinham a mesma força em teoria, porque provavelmente quanto mais burros eles ficavam, menos conseguiam controlar os seus chakras e equilibrar sua força e resistência, algo que, ao meu ver pelo menos, já estava muito óbvio. Também não tinha como o Code prever que seria pego pelo Amado. O Amado ouviu a conversa do Code com o Inojin, descobrindo que não só ele tinha o Jinpo, as 10 direções, como também que a atualização ainda não tinha acontecido e que o futuro estava mudando. E com base nisso, ele basicamente armou uma armadilha para o Code. Por isso ele diz ao Kawaki que teria que ser algo urgente. Só acho que talvez o Code tenha aceitado muito rápido esse pergaminho do Amado. Ele deveria ter pensado 2 vezes antes de teleportar isso para o esconderijo, mas esse é um detalhe. De qualquer forma, eu não poderia imaginar nem nos meus sonhos mais viajados um cenário como esse acontecendo. No capítulo passado, eu teorizei que o Amado poderia colocar o seu plano em prática agora, caso ele fosse mais do que aparenta e tivesse algum plano obscuro, mas raptar o Code é muito melhor. Porque agora ele vai ter acesso a toda a informação que o Code tem sobre os futuros possíveis, o que significa saber a melhor forma de alcançar o seu objetivo, a melhor rota para chegar a esse objetivo, ou se ele vai conseguir alcançar o seu objetivo, se ele vai conseguir ressuscitar a sua filha ou não, se ela vai acabar se tornando um Otsutsuki ou não, quem sabe até ajudando a convencer o Kawaki a colocar o Karma na Keb mais cedo se for seguro. Sem falar que isso também dá uma vantagem para o Kawaki, pois assim como o Boruto, ele pode ter acesso a informações de modificações futuras e métodos de deixá-lo mais forte e como vencer os seus inimigos. E se o Amado for mais do que ele aparenta e tiver algum plano obscuro, ele vai poder esconder isso ou até monopolizar as informações, decidindo quem vai receber as informações ou não, se ele manter o Code preso em seu laboratório, ou quem sabe até mesmo reprogramando ele para obedecê-lo, como ele fez com a Delta, já que ele também é um clone, dando apenas informações que ele quer que sejam dadas. Pegando o Mitsuki como parâmetro, parece que humanos sintéticos, clones feitos do zero, têm uma mente mais editável em comparação a humanos modificados. Enfim, só vantagem para o Amado, independente de quais sejam as intenções dele. E depois desse capítulo, eu até acho difícil acreditar que ele não tenha algum objetivo obscuro que ele quer esconder. Porque se fosse só uma questão de conseguir informações, saber qual é a melhor forma de alcançar o seu objetivo, bastaria confrontar o Code, não precisaria sequestrá-lo. Ele deve estar querendo esconder alguma coisa que o Code já sabe ou vai saber. E eu nem acho que o Amado precisa ser um Otsutsuki ou o próprio Shibai para ter algum segredo desses, apesar de eu não descartar completamente a possibilidade. Ele pode muito bem ser só um humano, mas ao mesmo tempo ser o Shibai que desistiu da divindade, decidiu reencarnar como humano e viver uma vida normal.
Mas mesmo ele sendo só um humano e pronto, ele pode ter muito bem um plano B para ressuscitar a Akebi, se tornando um ser próximo do Shibai no processo. Se ele não pode ressuscitar ela por vias normais, talvez se tornar um deus seja a resposta, ou até mesmo, desde o começo, ele esteja tentando criar um deus que ele pode controlar. Porque pensem comigo, talvez a intenção dele em colocar o Karma nesse clone da Akebi não seja ressuscitar a Akebi diretamente, seja criar um novo Otsutsuki no nível do Ishiki que ele pode controlar como ele controla a Delta, que após comer o fruto de chakra pode realizar os seus desejos como o Ishiki teria feito seguindo o que foi prometido no trato que eles fizeram, só que o Amado não tinha garantias de que o Ishiki iria fazer isso. Com o Ishiki que ele pode controlar, ele vai ter. Ou pode ser um pouco de tudo, ele falha em criar um deus e decide se tornar um, ou recuperar os seus poderes originais caso ele seja algo mais. Eu diria que o que estamos vendo aqui já é uma preparação para o arco pós o arco das Shinjus, que talvez possa ser até o último arco, onde o Amado será o boss final. Enfim, foi um ponto de virada na história como já não temos há um bom tempo. Ainda não dá para saber por quanto tempo Koji vai ficar nessa situação, ou se ele vai continuar trabalhando com o Boruto depois, mas pessoalmente eu gostaria que ele ficasse um tempo afastado da história, porque todos estão muito dependentes das previsões do Koji, o que tira um pouco da imprevisibilidade da história e do esforço próprio dos personagens em tentar lidar com as situações sozinhos. Agora tudo pode ser mais perigoso, tenso e cheio de incertezas. Boruto e seus aliados terão que encontrar formas de lidar com essa situação, ao mesmo tempo que se mantêm vivos por conta própria. Isso pode ser até uma brecha para o Boruto começar a usar as habilidades do Momoshiki, a visão do futuro do Momoshiki, que poderia muito bem ser uma alternativa ao Jinpo, não tirando tanto assim a imprevisibilidade, porque ela só vê fragmentos de um possível futuro, sem dar nenhum detalhe de como mudá-lo, o que por si só já seria o suficiente para dar algum norte a Boruto. Quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, acredito que o capítulo deve se focar no que o Amado vai fazer com o Koji e quais são as suas intenções com ele. Talvez tenhamos aí um vislumbre da Ida refletindo sobre o que ela realmente sente pelo Kawaki, algo que ficou em aberto nesse capítulo, visto a forma como ela olhou para ele no capítulo 34, e como é o último capítulo do volume 9, deve acabar em algum grande acontecimento. Pode ser que já veremos a Sarada se deixando ser sequestrada, talvez com uma rápida luta de poucas páginas, porque ela tem que parecer convincente, né? Ela não pode simplesmente deixar o Kodo capturá-la e pronto. O capítulo se encerrando com ela sendo capturada e o Boruto voltando ao esconderijo só para não encontrar o Koji e ficar aflito sem saber como proceder. Claro, isso se o Koji ficar muito tempo longe da história, porque também pode ser que ele só seja reprogramado e vire propriedade de Konoha. A diferença é que ele vai estar trabalhando e respondendo ao Amado. Bom, então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos algum dia.